Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Como que estão vocês? Tudo certinho? Então tá bom. Olha, eu fui convidado para uma live, só que não estava dando certo e a gente refez, a gente está fazendo ao contrário e eu estou convidando agora a minha convidada para participar dessa live. A gente vai falar sobre Setembro Amarelo, gente. É uma coisa de fato muito preocupante que a gente tem que falar, porque eu estava dando uma olhada aqui, a gente deu uma matéria hoje no Só Notícia Boa, que em média, por dia, 38 pessoas cometem suicídio aqui no Brasil. Vocês sabiam disso? Isso aqui chega a 14 mil casos por ano. E às vezes, uma conversa, vir, pode mudar tudo, não é? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com a Carol, que é a jornalista positiva que me convidou para fazer a live, só que não deu certo e agora eu estou convidando a Carol e agora deu. Carol, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rinaldo. Nossa, que honra estar falando com você num mês tão importante, né? Falando mesmo da saúde mental e, claro, sobre boas notícias. É isso, muito obrigado pelo convite. E vamos falar sobre isso. Eu estava falando para a galera agora, que a gente deu uma matéria hoje no Só Notícia Boa, que 38 pessoas tiram a própria vida por dia no Brasil. Isso chega a 14 mil pessoas. A gente está falando de saúde mental, gente. E às vezes, Carol, não sei se você concorda comigo, mas às vezes a gente ser ouvinte, a gente ouvir, a gente dar um apoio moral, pode mudar tudo, pode fazer toda a diferença, né? Com certeza, com certeza. E hoje as pessoas precisam parar mais para ouvir. E apenas também, além de ouvir, olhar, ver os sinais, né? Que as pessoas dão muitas vezes e que a gente deixa passar despercebido, né? É verdade. E você tem um desafio que você estava me falando? Como que é esse desafio? Então, esse desafio eu decidi lançar no Setembro Amarelo porque, aproveitando, né, o mês da conscientização da saúde mental, eu decidi lançar um desafio que é mente forte e vida plena. Por quê? Porque as pessoas, elas vão vivendo na correria do dia a dia, falta tempo para cuidar da saúde física, falta tempo, às vezes, para parar, para respirar e principalmente para cuidar da saúde mental. Tanto é que a maior parte, né, das doenças relacionadas à saúde mental está na questão do estresse, do emocional, da gente estar sempre sobrecarregado, né, com as funções do dia a dia. Então, nesse mês eu estou propondo desafios diários para as pessoas colocarem em prática. Hoje o desafio diário é parar 15 minutinhos do seu dia, seja para escutar uma música, seja para fazer uma atividade, algum hobby que você gosta. Então, tente tirar pelo menos 15 minutos do seu dia para fazer algo bacana por você. E foi já comprovado, né, que 15 minutos já fazem a diferença para a nossa saúde mental. O que que você costuma fazer nesses 15 minutos quando você tira? Que eu já imaginei um monte de coisa aqui, depois eu falo. Olha, eu gosto muito de meditar, gosto de colocar uma música tranquila, fazer aquela respiração consciente, né? Principalmente quando a gente está naquele do dia a dia, parar por 15 minutinhos. E às vezes é difícil, né? A gente tentar parar. Inclusive, tem aplicativos que você pode colocar no seu celular e ativar lá 15 minutos, sem notificação, sem, né, esses atrapalhamentos assim do dia a dia, que às vezes a gente sempre para, né? Me Sempre. fala que aplicativo que é esse que eu preciso? Olha, é uma árvore. Você, enquanto você está, por exemplo, concentrado, ele vai crescendo uma árvorezinha. É o forest. O nome se chama forest. Forest. Isso, de floresta em inglês. E aí A você pode Florest. colocar isso. Aí você coloca o tempo que você quer se concentrar. E ele desativa todas as notificações enquanto a sua plantinha vai crescendo no celular. E aí ele vai dando até alguns lembretes. Olha, falta pouco, concentra, não mexe no celular, né? Então, assim, é bom para a gente tentar desligar. Nesses 15 minutos dá para a gente parar para ler um livro, né? Dá para a gente fazer uma caminhada. Então, tem muitas coisas bacanas para se fazer em 15 minutos. É verdade. Você sabe que eu tenho algumas táticas, algumas estratégias assim para me desligar um pouco das redes, das telas, do trabalho. Uma, brincar com os meus bichinhos, sabe? Tira um tempo, vai brincar com o seu gato, vai brincar com o seu cachorro, para. Outra, regar a grama, regar as plantas. Cara,
o tempo que você passa ali regando, jogando água, tanta coisa vem na sua cabeça, assim, tanta, né? É muito legal. A outra coisa que eu sempre faço, e eu acho que é uma dica para todo mundo, né? É você exercitar a gratidão. Sabe como é que é isso? Exercitar a gratidão é uma coisa que eu nunca vi nos livros, mas a gente vai ficando mais velho, a gente desenvolve algumas coisas é, 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 por si mesmo, né? Sim. É autodidata até. É assim. Eu fiz um desafio uma vez com a minha filha, que ela estava triste. Minha filha tem 25 anos e depois que ela perdeu a mãe dela morreu em 2022 de um ataque cardíaco fulminante. Puf! Então foi um choque, a gente perdeu o chão, foi horrível, tal. E aí um dia, assim, um dia daquelas tristezas todas, eu estava conversando com ela, eu falei para ela, filha, vamos fazer uma coisa? Vamos praticar a gratidão? Ela falou, como? Eu falei, me diga 10 coisas que você tem para agradecer na sua vida. Ela falou, 10? Tudo isso? Eu falei, 10. Aí ela começou a agradecer a primeira, a segunda, a terceira, coisas tipo, pô, agradecer porque eu tô vivo, agradecer porque eu enxergo, agradecer porque eu tenho uma casa, porque eu tenho uma família, agradecer porque eu tenho saúde, agradecer porque eu sou amada, enfim, chegou na 10ª, eu falei, agora, vamos para 15? Ela falou, 15? Enfim, o que que eu quero dizer com isso? A gente tem tanta coisa para agradecer. Só que na correria do dia a Esquece. dia, a gente se esquece, a gente só se lembra daquela conta que não conseguiu pagar, daquela pessoa que pisou no nosso calo, da política, das notícias ruins. É meio. Como que eu vou te dizer? O cérebro da gente, ele usa as notícias ruins como uma forma de autoproteção, né? Então, assim, é muito forte para o cérebro quando você recebe uma notícia ruim. Talvez por isso notícia Sim. ruim dê tanto ibope. Viraliza mais rápido. Pois é. Só que, assim, ao contrário disso, a gratidão faz com que o seu cérebro relembre tudo que você tem de legal, tudo que você conquistou, tudo que você tem de bom e teve de bom nessa vida. E quando você faz isso, é incrível, cara. Assim, quando você chega lá na 15ª coisa que você está agradecendo, você percebe que você já está num outro astral. Sim, Você já está melhor, você está. Ufa, não é tão ruim quanto eu penso, exatamente. E o né? agradecer, ele vai muito assim. Se a gente agradecesse muito mais do que reclamasse, a vida seria muito melhor, né? Quantas histórias vocês já compartilharam no Só Notícia Boa de pessoas que vivem uma vida simples, mas que são simplesmente gratas, né? E às vezes tem pessoas que vivem com muito e não conseguem encontrar essa gratidão. Então, a gratidão, de fato, é o caminho para a verdadeira felicidade, né? Você reconhecer nas pequenas coisas aquilo que é valioso, né? Eu acredito muito nisso, cara. Assim, principalmente quando você vai. é, eu curto muito estar com essa minha idade. Eu tenho 62 anos. Eu curto muito, cara, porque assim, você traz uma bagagem, você traz um aprendizado, você vai acumulando uma série de coisas na sua vida que fazem você se tornar uma pessoa diferente, né? Até as suas rugas, cara. A Rita Lee que falava, né? Cada ruga que eu tenho é alguma coisa boa que eu vivi, ou não. Mas, enfim, é a minha vida, é a minha personalidade, né? Então, envelhecer te dá isso, sabe? Te dá essa visão de vida e também te dá aprendizados que você mesmo cria, não Sim, é? Coisa autodidata mesmo, né? Então é muito interessante isso. Ainda mais essa galera hoje que tá vivendo essa, essa coisa do etarismo, né? Essa coisa contra a velha, eu fico pensando, puxa vida.
Tomara que você tenha a sorte de chegar na minha idade. E aprender muito, né? E reconhecer que a gente pode aprender muito com vocês. Nossa. Todo dia a gente aprende com criança, com gato, com cachorro, com leitura. A gente só aprende. A gente está aqui para evoluir, né? E a evolução é aprender. Com certeza. E é o que o pessoal tá falando, ó, ser grato. Esse é o segredo. Tá muito jovem para 62 anos. Ai, tá na alegria, tá vendo? Obrigado, obrigado. Mas isso é só genética, viu, galera? Eu não sou um cara de usar creme, eu não sou um cara de, assim, até um erro meu de não usar mais, eu usei muito tempo, mas de não usar filtro solar, assim, sabe essas coisas assim que envelhecem a pele? É só genética, eu só tenho mais uma coisa para eu agradecer, a genética. Tem algo que eu acho que tá por trás disso tudo aí também, hein, Rinaldo? Que é as boas notícias também, afinal, não é? Que Alegria. as boas notícias também dão aquela revigorada no nosso humor, na nossa pele, na nossa saúde mental, em tudo, né? Eu acho que a notícia boa, ela transforma, sabe? Assim, ela transforma, porque cada vez que você vê um exemplo bacana e você acha que você pode fazer, não é? Cada vez que você vê alguém que salvou, você fala, puxa vida, eu também posso salvar. Então, assim, a notícia boa é muito inspiradora, né? Além de te deixar mais leve, né? Com certeza, é muito legal. E uma coisa que é importante a gente dizer, quando a gente fala notícia boa, a gente não está falando na época que eu comecei na televisão, há décadas atrás, as pessoas falavam que era perfumaria. Quando você ia fazer uma matéria frufru, né, uma Sim. matéria leve, era perfumaria. Só que não é isso que o Só Notícia Boa faz. Nós damos notícia mesmo, de verdade, sabe? Amanhã, por exemplo, a notícia é uma pesquisa que saiu que o preço da carne e o preço do café, o preço caiu depois do tarifaço do Trump, no varejo. Não é? Isso é notícia boa. A gente está falando de remédios que são criados, a gente está falando de pessoas que salvam. Então, é notícia mesmo, igualzinho uma notícia que você vê nos outros veículos. Só que aqui a gente concentra o que é positivo. Né? A gente tem esse olhar para o positivo. Então, acho que isso ajuda também, porque da mesma forma que você lê uma, duas, três, quatro, cinco, seis notícias boas, melhora o seu dia, faz melhorar o seu astral. Imagina a gente que passa mais da metade do dia procurando, entrevistando, escrevendo, editando coisas boas. Então a gente vai se nutrindo dessa energia positiva que a notícia boa espalha, sabe? Nossa, isso é maravilhoso. E Naldo, eu queria aproveitar e saber assim, como é que surgiu essa ideia do Só Notícia Boa? Eu acompanhei um pouquinho já dos seus testemunhos, eu sei que você já trabalhou né, no jornalismo mesmo assim, que a gente sabe que bad news is good news, né? Que eles tentam vender sempre notícias ruins. E como é que você veio, descobriu e lançou esse maravilhoso portal, que é o Só Notícia Boa? Ah, só notícia boa, eu acho que ele é uma construção de toda a minha carreira, sabe? Eu tenho quase 40 anos de jornalismo e eu passei por diversas emissoras. Em duas delas, principalmente, eu acho que é, me colocaram a sementinha da notícia boa, que foi a TV Cultura de São Paulo, uma televisão que não dá crime por crime, crime lá não é manchete, né? E a outra foi o Fantástico, a TV Globo, que lá eu tive a oportunidade de produzir, eu era produtor no Fantástico. Eu tive a oportunidade de produzir grandes repórteres fazendo matérias sensacionais. Quer dizer, ali eu percebi, eu falei, cara, não é só notícia ruim que dá Ibope. Aí o tempo foi passando, eu vim para Brasília. Aqui eu comecei a apresentar um telejornal local que dava muita notícia ruim e eu passei mal. Comecei a ter dor de estômago, fui parar no médico, fiz vários exames e ele constatou que eu não tinha nada, que eu estava somatizando. Era algum problema que tinha na minha vida e eu não sabia. Aí a gente começou a conversar e aí eu saquei que era o jornal que eu apresentava, só que eu não tinha como largar, porque era o meu ganha-pão, né? Era com ele que eu sustentava a minha família, a minha vida. Aí passou um tempo, eu fiquei com vontade de. Aí veio a época dos blogs, né? Aí eu fiz um blog
e comecei a contar histórias de pessoas que fazem do limão a limonada. O negócio começou a dar certo, as pessoas começaram a gostar. Eu falei, não, tem que ampliar isso aqui, fazer um site, uma coisa maior, né, para que as pessoas entrassem e vissem várias coisas boas ao mesmo tempo. E aí a grande mudança aconteceu quando eu descobri o nome do site. E essa descoberta foi muito legal porque eu consegui apresentar uma matéria, eu vendi uma pauta positiva no jornal que apresentava, eles compraram, a gente colocou no ar. Quando eu cheguei aqui em casa, eu falei com a Andréia, a minha mulher na época, e ela falou, cara, a gente não assiste o seu jornal. Eu falei, como não assiste? Ela falou, a Lorena tem medo de assistir o seu jornal. Lorena é minha filha, ela tinha 10 anos na época. Fui falar com ela e ela me falou a frase que mudou minha vida, que apareceu na Fátima Bernardes, enfim. Aí ela falou assim: Papai, eu te amo. Só que o seu jornal só passa notícia de gente que morre, que mata, que maltrata criança e maltrata cachorrinho. E eu gosto só de notícia boa. Só É notícia. daí que vem o nome Só Notícia Boa. E aí que tudo começou, e aí que virou minha vida. E, pô, eu sou muito feliz, sou muito grato por ter tido essa ideia, que hoje o portal é lido em 150 países. A gente tem mais de 3 milhões de pessoas que passam no Só Notícia Boa por mês, mais de 1 milhão de seguidores nas redes, de funcionário passei a patrão. Eu virei um empresário da comunicação, um pequeno empresário da comunicação, digamos assim. E mudou minha vida, sabe? Então eu sou muito grato. Só notícia boa. Uma vez eu entrevistei um monge e ele me falou em poucas palavras. Eu falei, expliquei para ele o que era o Só Notícia Boa, que eu estava entrevistando para passar no Só Notícia Boa, tive que explicar o que era. Ele só olhou para mim e falou assim: Você tem muita sorte de trabalhar com notícia boa. E é isso. É isso. Muito lindo. E é isso mesmo. Eu sou fã de carteirinha do Só Notícia Boa. Ah, O meu obrigado, Carol. surgiu também num período que eu estava na pandemia, em 2020, que eu decidi lançar, né? Eu também sou jornalista, acompanho política, acompanho essas notícias que a gente vê, às vezes, né, que são tensas, polêmicas, que a gente tem que estar sempre mostrando os dois lados. E aí, na pandemia, eu já estava desesperada com tanta notícia ruim. Eu acho que quem não ficou desesperado naquela época, né? As pessoas já não aguentavam mais ver tantas notícias, tantas pessoas morrendo. E aquilo ali foi me dando uma síndrome do pânico, de depressão. Eu entrei numa depressão profunda. Sou mãe de duas mocinhas, eu não conseguia mais trabalhar, não conseguia cuidar das minhas filhas. E aí que eu vi assim, só notícia boa. Opa, peraí, em meio ao caos, há sempre boas notícias. E foi essa chamada que me veio e falei assim, cara, eu vou criar um perfil. E aí eu ajudei pessoas dentro daquela pandemia a ver também outras notícias boas, pessoas que estavam se recuperando, as pessoas que começaram a se reinventar. E vocês foram trazendo essas histórias maravilhosas de pessoas que fecharam seus negócios, mas que conseguiram, né, superar aquela dificuldade. E aquilo ali foi uma luz para mim. E aí as pessoas começaram a gostar, porque eu ia compartilhando o que vocês iam fazendo, comecei a fazer postagens também motivacionais, mensagens inspiradoras para as pessoas. E foi aí que eu descobri que a boa notícia, ela me motiva a motivar as outras pessoas, né? E a gente precisa ser um canal mesmo de luz, assim, as pessoas precisam ter essa esperança renovada, ver que tem a ciência aí descobrindo cada vez mais medicamentos, né, para curar o câncer. Então, nossa, eu adoro, adoro de verdade compartilhar essas notícias de vocês. Ah, que legal. Poxa, como eu fico feliz, cara. Porque a gente trabalha bastante, sabe? É um trabalho. É muito fácil você achar notícia ruim, mas achar notícia boa é difícil. Então, nosso trabalho é assim, é exaustivo, mas ele compensa muito, sabe? E às vezes a gente recebe notícia ruim e tal, a gente tem, vem muita coisa pra gente, sabe? A gente recebe muita, muita, muita. E vai fazer a triagem, saber o que é verdade, o que não é, não é? Saber se é novo ou se não é, se a fonte é confiável, se não é. Enfim,
É todo um trabalho que a gente faz no jornalismo comum, só que aqui a gente faz com esse foco do positivo. E é muito legal. Poxa, sou muito feliz, sou muito grato com só notícia boa, viu? E eu ia perguntar exatamente isso, né? Como é que vocês fazem essa triagem das notícias, né? E dentro de tudo isso que vocês publicam, de entrevistas, as pessoas que chegam até vocês, eu vi que vocês agora também lançaram a vaquinha, né, do Só Notícia Boa, porque diante de tantas histórias positivas, existem também histórias que a gente precisa estar ajudando, né? É uma mão ajudando a outra, né? A Andrea sempre falava assim, que não bastava a gente dar notícia boa. A gente tinha que produzir notícia boa na vida das pessoas. E foi por isso que o Só Vaquinha Boa nasceu e tá aí já faz acho que 4 anos. E estamos ajudando pessoas, graças às pessoas que nos seguem, né? A gente vai. Mas também fazemos uma triagem, muita gente pede, e a gente vai atrás para saber o que é verdade, o que não é, para saber, enfim, se a gente de fato vai ajudar uma pessoa que precisa, né? Porque hoje tem tanto fake news, tem tanta gente tentando enganar os outros, né? Sim. Então é um trabalho, é difícil, mas é legal, porque o resultado dele é muito bacana. Isso é muito legal. E tem notícias que a gente compartilha que as pessoas realmente questionam, mas isso aí não é fake news? É boa demais para ser verdade, né? E as pessoas às vezes perguntam assim, mas você não está muito alienada, não, em querer só ver notícias boas? Você não está fora do noticiário, né? Como é que a gente faz esse equilíbrio? Como é que você faz esse equilíbrio, Reinaldo? Você achou a palavra, equilíbrio, não é? A gente tem que saber de tudo que está acontecendo, inclusive pelo que eu falei lá atrás, para a gente se proteger. Uhum. Né? O jornalismo ele é muito importante, né? Então a gente tem que saber o que está acontecendo, mas a gente tem que saber dosar também o que a gente está vendo. Da mesma forma que você dosa a quantidade de comida no seu prato, você tem que dosar a quantidade de notícia que você está vendo. Às vezes você está vendo um monte de coisa repetida, né? E fica naquele assunto, naquele assunto, naquele assunto, naquele assunto. Isso faz mal, né? Então faz o seguinte, se você tem 10 minutos para ver de notícias, lê 5 minutos de notícias normais, depois lê 5 minutos de notícia boa. Aliás, esse negócio de 5 minutos é uma coisa muito louca, né? Teve uma neuro. Meu Deus. Enfim, eu já não lembro mais qual que é, enfim, mas é uma médica. E ela diz que você precisa de 5 horas. Ah, eu vi essa notícia, compartilhei também. Você precisa de 5 horas para você se recompor de 5 minutos de notícia ruim. Quer dizer, 5 minutos de notícia ruim fazem você ter necessidade de ter 5 horas de coisas boas, de notícias boas, para você se recompor, para você melhorar, para você ver o mal que isso faz ao corpo da gente, à mente da gente, né? Exatamente. E é esse assunto que eu queria até falar com você, né? O poder da boa notícia para a saúde mental, né? Enquanto as pessoas às vezes já acordam assistindo aquele noticiário pesado, né? Aquilo ali você está atraindo tensão, estresse, né? Já as boas notícias é aquilo que você falou logo também no início. É a inspiração, é a alegria, é a motivação de saber, olha, se aquela pessoa conseguiu, eu também posso conseguir, né? É esperança. Eu acho que esse é o grande lance da notícia boa, é levar a esperança. Porque se a gente perde a esperança, acabou a vida da gente, né? O próprio Papa disse o ano que a gente ganhou o prêmio, nem está aqui, o prêmio está aqui, vou até pegar ele. A gente ganhou, tenho o maior orgulho disso aqui. Que Nós, legal. ganha, nós ganhamos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O portal Notícia Boa foi eleito em 2017 o melhor portal de notícias. Por quê? Porque naquele ano o Papa Francisco pediu, pediu que os jornalistas dessem mais notícia boa, para elevar a esperança das pessoas. Que eu falei, caramba, uns amigos até brincaram comigo, bicho, o Papa é o seu maior assessor de imprensa.
porque a gente já fazia isso há muitos anos. Foi em 2017 que eu falei. A gente começou em 2011. A gente já fazia isso há 6 anos, quando ele pediu, entendeu? E assim, e não foi, como eu te disse, não foi uma coisa programada para ser um job. Eu não pensei, eu não criei o Só Notícia Boa pensando em ganhar dinheiro, pensando em empregar pessoas, pensando em chegar a milhões de. Não, eu só pensei em levar esperança, sabe? Em desafogar a minha própria dor de estômago. Olha que louco. E acabei desafogando a dor de estômago de milhões de pessoas. Sim. E ajudando muitas pessoas a superar a depressão, superar o medo, a insegurança, né? Quantas pessoas têm medo de abrir um negócio e aí vê a história de uma empresária que abriu. Eu vi uma vez que me chamou muita atenção, de uma moça que foi para os Estados Unidos. E aí ela não tinha local lá de emprego, não sabia o que ele ia fazer. Aí ela inventou de fazer a coxinha. Ela fez uma coxinha que é tradicional brasileira, levou numa festa e o pessoal falou: Nossa, você tem que fazer mais essas coxinhas. E a mulher abriu hoje uma rede de coxinhas nos Estados Unidos e está lá ganhando dinheiro. Então, assim, às vezes a pessoa precisa só de um estímulo, de um incentivo, né? E quando você vê essas histórias, você fala: Nossa, se ela conseguiu, eu também posso tentar, né? Eu também posso fazer a diferença. Quantas vezes a gente vê ações sociais também? O rapazinho que entregou o tênis no ônibus, não foi que vocês também compartilharam agora, essa semana passada? A gente Que fez tá... até uma vaquinha para ele, cara. E assim, Olha que lindo. cara, que louco, porque a história dele, quando a gente viu o vídeo, quando eu recebi a história, eu achei que era um menino rico, que estava dando o par de chinelos novos dele para o outro rapaz que estava do lado dele no ônibus com uma havaiana quebrada e remendada. Aí eu falei, poxa, que boa ação, tal, vamos dar o vídeo e tal. Eu falei, mas quem que é esse rapaz? E foi que eu descobri que esse menino, cara, ele tá passando um perrengue financeiro. Olha. A mãe dele, se eu não me engano, é do Maranhão. Eles são de uma família bem pobre. Aí ele foi tentar melhorar de vida em Goiânia, né? E lá ele tinha um Instagram desses meninos que fazem dancinha, tal, não sei o quê. Chegou a 200 mil seguidores, já estava ganhando dinheiro, estava se sustentando. E aí derrubaram a conta dele. Hoje, ele dorme de favor na casa de uma moça, num colchão no chão. Ele tem um freela para ganhar uma grana para se sustentar. E o sonho dele é comprar uma casa para a mãe dele que está doente. Ele tem medo que ela morra e vá embora e ele não consiga realizar o sonho dela. Cara, quando eu vi essa história, no ato eu liguei para Monique, que é a chefe de sua vaquinha boa, e falei, Monique, olha esse caso. E aí a gente abriu a vaquinha para ele. Tá indo devagarzinho, porque assim a gente precisa de muito material, né? E ele não tem muito tempo para gravar, porque ele arrumou um trabalho agora que ganha pouquinho, mas que toma muito tempo dele, sabe? Sim, Mas a gente está firme, nós vamos fazer de tudo para comprar a casa para a mãe desse menino, porque ele, cara, que coração é esse? Você tirar o seu chinelo e dar para uma pessoa? Ele fez isso por quê? Porque o menino estava indo para um treino, acho que de futebol. O Wellington é o nome dele, né? O aham, Wellington lembrou que no passado ele fazia isso também, de pegar o chinelo quebrado e tentar consertar, tentar amarrar. E as pessoas tiravam muito sarro da cara dele. E aí, no momento que ele deu para o rapaz, ele pensou nisso. Ele falou, cara, vai com o meu tênis, que aí, o meu chinelo novo, porque, sabe, para ele não passar vergonha, né? Para as pessoas não zoarem ele lá no treino. Foi essa a intenção dele. Só sim. essa. Eu falei, cara, esse moleque tem um coração gigante, a gente precisa ajudar. As pessoas que fazem atos de bondade, elas precisam de ajuda, elas têm que ser ajudadas. Sabe, eu vi um programa de TV agora, recentemente nos Estados Unidos, com uma ideia que eu quero implantar aqui no Brasil. Aí não sei nem se eu posso falar.
Mas Agora é eu uma vou ideia muito, mas é uma ideia muito legal a respeito de gentileza. legal. E, e se der tudo certo, eu vou conseguir implantar esse quadro aqui no Brasil, vai bombar, você vai ver. Nossa. E tem muitos, às vezes, que eu vejo no YouTube, né? Alguns influencers que fazem gentilezas com pessoas, às vezes, do nada, assim, né? Que o pessoal acha até que é pegadinha, e estão ali, entregam. Nossa, tem um que eu assisti de uma mulher que estava desesperada porque não tinha dinheiro para pagar no aluguel naquele dia, estava levando a compra para casa e o cara abordou ela assim e falou: você tá passando por alguma dificuldade? Aí a menina falou, né, que ela tava assim. Ele falou, então eu vou te ajudar. Aí quando ele dá o dinheiro para ela, ela olha assim, não, não posso aceitar isso aqui. Então, assim, não é que as pessoas às vezes estão querendo ganhar em cima disso, mas eu acho que assim, é uma forma da gente tentar divulgar mais o bem, né? Tentar divulgar mais assim essas ações que são positivas, né? Quem tem condições, os caras ganham muito, eles têm dinheiro de sobra com isso, mas eles estão sempre compartilhando com outras pessoas, né? É um lance de inspiração. Tem gente que às vezes a gente coloca algum vídeo aqui no Instagram do Só Notícia Boa e as pessoas criticam. Por mais linda que tenha sido a ação, sempre vai ter aquele pé rapado que vai entrar para falar, ah, mas ele gravou, ele quis aparecer, ele quis clique. Poxa vida, poxa vida. Quando uma pessoa grava um assassinato e põe no ar, quando um bandido faz uma live matando uma pessoa, como já aconteceu, ninguém fala isso. Ah, ele quis aparecer. Ele que. Cara, então dá um tempo. Deixa as pessoas gravarem o que acontece de bom. Se é para ter clique ou se não é, eu não quero saber. O que eu quero é passar o bem adiante, porque o mal todo mundo passa adiante. Com A gente tem certeza, que passar o bem. com certeza. Se for para compartilhar, que seja o bem, né? Não é? Assim, eu fico tão besta. Às vezes eu acho que as pessoas têm um discurso ensaiado, Sim. sabe? Elas estão com essa ideia fixa na cabeça, elas não têm o que falar, então em vez de. Elas estão tão acostumadas a criticar a chamada datenização, né? Coisa do Datena que critica todo mundo. A datenização, as pessoas ficaram datenizadas. Todo mundo quer criticar, quer achar. Você põe uma história linda lá no ar. Aí a pessoa olha aquela mosquinha que estava ali do lado e vai comentar a mosquinha. E esquece da coisa linda. Vamos, cara, você conhece a história do trem? Não, não recordo. Quando você está viajando no trem, você tem a opção de olhar para o lado escuro de uma montanha, enfim, uma Ah, coisa escura, ou do lado da paisagem. Você escolhe para onde você vai olhar. é verdade. É isso, as pessoas estão com olhar para as coisas ruins. Dá um tempo, gente, pelo amor de Deus. Não estou reclamando, né, dos comentários das pessoas aqui. O que eu estou dizendo é que as pessoas estão perdendo a oportunidade de ver o bom porque elas estão focadas no ruim, em procurar o ruim, em procurar no o que elas podem comentar de negativo. Eu não perco Esquece tempo. de filtrar, né? Às vezes a gente precisa passar por um filtro mental para saber se o que a gente vai falar vai agregar, vai melhorar ou vai piorar, né? A gente percebe isso muito nas redes sociais. E hoje, eu queria até compartilhar com você, eu estava lendo a nota da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ela lançou um manual para os influencers como falar e como se portar durante esse mês do Setembro Amarelo. Então, existem gatilhos que a gente também tem que tomar cuidado, né? Às vezes você vai fazer um comentário em alguma postagem que você viu na internet, você tem que tomar cuidado com o que você vai falar. A gente já viu muitos casos aqui no Instagram, né, de pessoas que tiraram a própria vida depois porque viu um comentário negativo, uma pessoa que saiu acabando com a imagem daquela. Então, eu achei muito interessante essa cartilha, eu vou estar até compartilhando depois também no meu perfil, porque ele traz maneiras da gente abordar, maneiras da gente falar sobre esse assunto, né? Porque é um assunto realmente que tem muitos tabus, tem muitas coisas que
precisam ficar também escondidas, né? Que a gente não, no jornalismo a gente sabe que não pode estar dando muita visibilidade para isso, mas que a gente tem que tomar cuidado também, né? Até na forma como a gente fala das coisas. A gente tem que tomar muito cuidado. E a internet, como a pessoa está do outro lado, né, não sabe nem com quem ela está falando, ela sai atirando, sai falando qualquer bobagem. Você entendeu? Mas assim, aqui no Só Notícia Boa é minoria. É uma grande minoria. Porque de tempos em tempos eu faço uma limpa. De tempos em tempos, assim, quando acontece a gente dá alguma notícia e as pessoas começarem a criticar loucamente, eu gravo o vídeo e falo, ó, vai embora. A gente não precisa de você aqui. E você, Você é que precisa da gente para você aprender a ser gente. é, Você entendeu? Então, de vez em quando, uns puxões de orelhas aqui, gravo o vídeo e falo, pode ir embora. Pode ir embora, a gente não precisa de vocês. e Entendeu? vocês tiveram um perfil antes que caiu também, não foi? Foi tinha mais de 3 milhões de seguidores, Não, a gente tinha quase 1 milhão, quase um milhão. quase 900 mil. Pois é, a conta saiu do ar, ela foi. É uma sacanagem que aconteceu com a gente, que quem fez vai pagar em remédios, Uhum, que é que você me entende. entendi. Porque quem faz maldade paga em remédios, velho. Remédios. Paga em remédios. Pagaram para tirar nossa conta do ar. Assassinos virtuais. Essa Meu Deus. informação eu tive de dentro do Facebook, da Meta. A gente recebeu milhares de denúncias simultâneas de direitos autorais, sendo que a Meta tira você do ar com 5 vídeos com direitos autorais infringidos. 5. Como é que eu recebi milhares? Né? E foi aí que me falaram, agora tem assassinos virtuais. Aí a André tinha acabado de morrer, eu estava arrasado, estava no fundo do poço, aí perdi o Instagram, que era a nossa grande fonte de renda. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu não quero mais saber dessa porcaria, isso aqui é terra sem lei. É você construir a sua casa num terreno alugado. Não quero mais saber disso. Aí minha filha, Lorena, de novo, falou, não, papai, nós vamos recomeçar do zero. Aí ela recomeçou a rede, isso faz 3 anos que a Andrea morreu, ela recomeçou a rede e a gente está com 600. A gente não chegou ainda ao que a gente tinha. Nós estamos com 600 e poucos mil. Mas assim, é resiliência, velho. Resiliência. Resiliência, resiliência e que sejam bem caros os remédios que essas pessoas que fizeram isso tenham que pagar. Porque assim, o que você faz aqui, você paga aqui. Você não tem a dúvida. Esse é outro ponto legal de você envelhecer. Sabe, Carol? Porque à medida que você envelhece, você é testemunha ocular do fato. Você tem tempo, décadas de vida, para ver uma pessoa que faz uma maldade cair e cair brutalmente. E ela cai. Então, hoje, assim, por experiência de vida, eu sei que quem faz o mal paga o mal aqui. Isso não é um desejo meu, é uma lei da natureza. E engraçado que eu estava até conversando com a minha filha esses dias. Minha filha tem 8 anos. E aí ela falou: Nossa, mamãe, por que que todas as novelas, os vilões que se dão sempre bem? Cara, pior que assim, não é que eles se dão bem, mas a maior parte dos capítulos parece que é sempre o vilão que tá ali fazendo as maldades e passando na frente dos outros, tentando derrubar os outros. E é E é só no final, no último capítulo da novela, que acontece alguma coisa com ele, ele paga, né? A vida inteira. exatamente, Cara, assim, exatamente. E eu elas estão vendo fico. assim, uma novela infantil, ela não é Chiquititas, cara. E elas estão comentando isso comigo. E quando você para pra olhar as novelas, realmente é desse jeito. É só no final do filme, da novela. Eu fico pensando, acho que o ser humano deve. Eu mesmo sou consumidor, né? Eu sou consumidor de tudo isso que passa por aí. Mas, assim, eu acho que as pessoas gostam de ver, gostam de esperar o momento em que o vilão vai se dar mal. Não que elas gostem do vilão, mas elas querem esperar o momento em que. Só que aí a emissora, para segurar a audiência, só
vai pro último capítulo, o cara morre ou acontece alguma coisa no último capítulo, e você fica preso a novela inteira esperando o que vai acontecer com o bandidão, né? Com a bandidona, no caso. É verdade. É desse jeito, né? Mas na vida a gente sabe que o bem sempre vai prevalecer o mal, né? Independentemente disso. E é aquilo, né? Gentileza gera gentileza, o bem gera o bem. Então é aquilo, a gente tem que estar sempre em busca do que a gente quer pra gente, né? Se a gente quer coisas boas, a gente tem que praticar coisas boas, né? Ações positivas e o melhor, né? E você tem que querer pro outro o que você quer para você. E assim, eu ainda tô assim meio. Pode parecer que eu tô ressentido por terem tirado a nossa conta no ar na época, e falei agora essas coisas todas, mas não é ressentimento, mas já passou. Eu fiquei muito ressentido na época. Já passou. Agora, hoje, o que eu te digo, essas palavras que eu falei agora há pouco, que pode até parecer que elas foram com raiva, não, foram, eu tenho mais é dó do que vai acontecer ou do que já está acontecendo com eles. Entende? Assim, mas serve para todo mundo. O que você quer para você, você tem que querer para os outros. Acabou, Com certeza. não é? É verdade. E você tem que respeitar as pessoas. Respeito, sempre digo, é a palavra que muda, acaba com metade dos problemas do planeta. Respeite. Respeite. E amor também, porque o respeito vem do amor, né? E a gente tem uma lição muito grande, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Se a gente não se ama, né? A gente não consegue amar ao próximo, a gente não consegue fazer o bem ao próximo, né? E no Setembro Amarelo, quando a gente faz esse alerta da saúde mental, é porque a pessoa às vezes não está vendo uma luz no fim do túnel e a pessoa às vezes não está vendo valor nela mesma, né? Pois é. Por isso que é tão importante buscar ajuda, buscar uma terapia, buscar alguém para ouvir, né, essa pessoa. E assim, mas você sabe uma coisa que me veio agora a lembrança de um amigo, colega de trabalho, que se suicidou aqui em Brasília, né? Ninguém imaginava o que ele passava, né? Porque estava sempre feliz, aparentemente sempre no horário, fazendo o trabalho direitinho. Era uma pessoa assim bastante tranquila, aparentemente, bastante calma, uma pessoa. Enfim, era um cara muito legal. E de repente, puf! Aí a gente começou a se perguntar. Poxa vida, mas será que ninguém conseguiu enxergar? Será que ninguém conseguiu ouvir? Deixa o meu gato abrindo aqui. Vai embora. Vai embora. Aqui. Desculpa. É, A gente começou a se perguntar. Eu acho que isso serve até de reflexão para a gente agora nessa conversa do Setembro Amarelo, porque a gente não fala sobre essas coisas, né? As pessoas não costumam comentar. Mas a gente começou a se questionar. Poxa vida, mas será que em nenhum momento, em nenhuma conversa, ele deixou escapar que ele estava com problema? Será que a gente não conseguiu identificar? Será que a gente não conseguiu ouvir? Será que a gente não teve ouvido para impedir essa loucura que ele fez? Todo mundo se ressentiu demais. E a gente mesmo começou a se questionar por que, que a gente não fez alguma coisa se a gente estava diariamente com ele? Por que, que a gente não conseguiu identificar? Por que, que a gente não conseguiu ajudar? Por que, que a gente não conseguiu ouvir? Eu acho que são esses três questionamentos que a gente tem que fazer sempre. Porque às vezes a pessoa sofre tanto e ela não quer demonstrar para ninguém o sofrimento dela e ninguém sabe o que está acontecendo com ela. Muitas vezes porque tem medo de ser julgada, tem medo do que vão falar, né? Do que vai ouvir do outro. Então, às vezes, as pessoas só precisam ser ouvidas. E às vezes, também tem uma outra coisa assim, às vezes a pessoa acha que não tem saída. E conversando com uma outra pessoa, você pode achar uma saída. Sabe, Sim, a pessoa pode te dar uma luz no fim do túnel para você não terminar o seu dia daquele jeito, não sim. terminar a sua vida daquele jeito.
Então, a gente é tão importante nesse processo, né? Acho que nem todo mundo se liga nisso, porque a gente está vivendo uma fase assim de redes sociais, de uma coisa assim tão superficial, né? Porque aqui todo mundo aparece lindo, bonito, com filtro, sorrindo, né? E está vivendo uma superficialidade. A gente tem que se tocar e ouvir os sinais mesmo, né? Sentir. Percebeu que alguém não está legal, não está num bom dia? Encosta nessa pessoa. Tira É, 5 minutinhos. Não é para ficar fazendo um monte de perguntas para ela, não, porque às vezes ela não quer nem responder. Mas de repente ela quer um café. Ela quer um afago, um abraço, um aperto de mão, um sorriso. isso é muito importante. E às vezes a pessoa também não sabe como falar, né? Então é por isso que é também essencial ligar no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, Uhum. 188, né? Então, assim, se a pessoa está passando uma dificuldade, dizem que a gente tem, às vezes, 10 minutos de lucidez, quando a pessoa, dizem, né, que quando a pessoa está pensando em fazer esse ato, ela tem 10 minutos de lucidez ainda. Então, que ela possa pegar nesses 10 minutos, ligar no CVV, eles são 24 horas, eles ficam ali disponíveis durante 24 horas, pode ser de madrugada, pode ser o horário que for. Ah, não quero falar pelo telefone, tem o chat deles também, 188, gente, busque ajuda, isso é essencial. É gratuito e anônimo. Gratuito e Você anônimo. não precisa se identificar. Liga lá, 188, conversa com o pessoal do CVV. São pessoas especializadas, assim, gente que vai saber te ouvir, não é? Então, o trabalho deles é maravilhoso, né? É maravilhoso. A gente fez uma matéria de um aniversário de não sei quantos anos aí sobre o CVV, contamos a história deles. É brilhante. Eu fico imaginando quantas pessoas esses caras já não salvaram nessa trajetória de décadas, não E é? são pessoas que também têm que ter um preparo muito forte, né? Um preparo emocional para É, saber o que, né? é verdade. O trabalho deles é incrível. Olha, eu estou vendo aqui que está acabando o nosso tempo. Daqui a pouquinho o Instagram vai desligar a gente. Sim. Carol, me fala sobre esse projeto do jornalismo, da jornalista positiva. Como que as pessoas podem fazer contato? Como as pessoas podem te seguir? Ai, que honra. Primeiro, é uma honra demais estar falando com você, porque eu sou fã do seu trabalho, né? Então, assim, eu Muito sou só uma obrigado. portadora de boas notícias também, eu tenho que ser um canal dessas boas notícias. Eu criei esse perfil mesmo em 2020 e a jornalista positiva é isso, assim, eu mostro uma vida real, uma vida leve e com uma mente sempre em busca do positivo, né? Sempre tentando levar para as pessoas o lado bom da vida, né? Igual você falou do trem. A gente tem a opção de escolher sempre um lado. Se você vai escolher o lado ruim ou o lado bom. Então, assim, nos meus stories eu tento motivar as pessoas com atividade física, né? Eu tento incentivar as pessoas com boas notícias. Inclusive, eu tinha até criado uma vez o giro positivo do legislativo. Só que aí eu parei esse tempo, né? Depois eu não consegui mais fazer. Mas um programa que eu fiz, que é online, assim, para pegar os projetos positivos que tinham no Congresso Nacional. Então, dentro da política, né, também tem notícias boas. E aí eu Todo tentava lugar tem, todo lugar todo tem. lugar. Até na economia, né? Você já não falou aí que coisa boa, já está baixando o preço do café e da carne. Não é? Então, é isso, era mostrando para as pessoas que existem boas notícias no meio do caos da nossa vida, né? E que basta a gente ter um olhar diferente. E assim, sempre cuidando para não ter uma positividade tóxica, né? Porque às vezes as pessoas acham que, mas não pode ser tão positivo assim. Não sou mesmo, não. Eu mostro também quando as coisas estão difíceis, né? Não sou alienada, né? Igual as pessoas acham que também eu só fico focada nas boas notícias. Não, eu também tenho que estar antenada no noticiário, porque eu trabalho com isso, então Eu acho até que hoje, com a internet, você não tem como ficar alienado, porque você é bombardeado de informação, o né? tempo inteiro. O tempo todo. Então, essa palavra alienado é da minha época, quando eu era, sabe, da época que a gente só tinha 4 emissoras de televisão, 4 jornais, algumas emissoras de rádio, e você só tinha aquilo para se informar. Hoje não. Hoje a internet dá tudo na sua mão. Para você
Você só vai ser alienado se você quiser. E nem, mesmo que você quiser, você não vai ser alienado mais, Sim, é sabe? verdade, Tá é tudo verdade. ali para você. Só se você não quiser olhar, né? Aí é uma outra parada. E é isso mesmo. Então, tem que ser um pouquinho desse canal aí de esperança para as pessoas. Gosto muito de entrevistar, então, assim, eu trago pessoas com histórias inspiradoras. Já entrevistei no mês das mulheres, entrevistei várias mulheres empresárias, empreendedoras, mães que mostram a realidade, mas que tentam sempre ver o lado positivo também de cada coisa. É isso. A gente tem que lembrar que o bem e o mal coexistem, da mesma forma que o claro e o escuro, o positivo e o negativo, tudo Exato. coexiste, né? Então não adianta você falar, tem notícia boa, tem notícia ruim, tem gente boa, tem gente, né? É Uhum, isso. com Então, certeza. vamos voltar àquela palavra que você falou lá no comecinho, o equilíbrio. Equilíbrio. E é isso que a gente tem que buscar nesse mês do setembro amarelo, né? E aí a proposta é essa, tentar fazer um pouquinho a cada dia, né? Pra gente não surtar diante das coisas ruins que acontecem, né? Então, realmente, parar às vezes 15 minutinhos do seu dia para fazer alguma coisa bacana, exercer a gratidão, né? Eu acho que é isso que a gente tem que procurar na vida. É isso aí, gente. Muito obrigado. E nesse Setembro Amarelo, só notícia boa, convido a todos vocês para uma reflexão, sabe? Para a gente parar. Se você é a pessoa que não está bem, procure ajuda. Procure um amigo, procure o CVV, não se cale, não engula esse sapo, não transforme a sua vida numa coisa que vai fazer muita gente sofrer, não é? Exato. Então, busque ajuda, busque conversar. E para as outras pessoas que não estão nessa situação, como a Carol e eu, graças a Deus, vamos aprender a ouvir. Vamos tirar um tempinho, vamos ficar antenado, vamos perceber o que as pessoas no nosso entorno, o que elas estão precisando. De repente, um abraço, sabe, um café, né? Um sorriso. Nem precisa ficar enchendo a pessoa de pergunta, não é? De repente, só de você estar perto de você, de repente vai que ajuda e você consegue evitar que uma pessoa tire a própria vida. Não Com é isso? certeza. Uma mensagem inspiradora para alguém que você não fala há muito tempo. E eu queria só deixar aqui alguns pontos que a Associação Brasileira de Psiquiatria ela destaca que as pessoas têm que. Como é que elas devem abordar, né? Quem estiver passando por isso. Ele fala, primeiramente, usar uma linguagem acolhedora, gentil e sem julgamentos. Você pode combinar a informação com afeto. Você não está sozinho. Tem gente que pode te ajudar. E a gente também precisa evitar termos como louco, depressivo e pirado, que é um dos grandes preconceitos que as pessoas têm, às vezes, né, com quem está precisando de uma ajuda, com quem não está bem emocionalmente. E é isso, né? Prefira a pessoa com depressão, vivendo um momento difícil e em sofrimento. E é sobre falar com empatia, né? E respeito, que é aquilo que a gente tem que procurar sempre. Carol, obrigado. Foi um prazer te conhecer. Obrigada, Rinaldo. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. Parabéns pelo seu também. Galera, um grande beijo, boa noite para todo mundo e ó, vamos ajudar. A gente pode. Salva Boa essa noite. live aí, vamos compartilhar ela também. Vou salvar aqui para todo mundo, porque às vezes a pessoa está jantando, não sei o que, essa hora tal, então vai ficar gravado aqui. Eu vou deixar salvo no Só Notícia Boa para todo mundo acompanhar, tá bom? Um grande beijo, boa noite. Obrigado, Carol. Obrigado a Tchau. todos vocês que participaram. Tchau.